Estamos ao vivo. Me conta aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Tudo certo? Então, muito bom. Bora lá começar a nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Eu sempre esqueço de atualizar aqui. Deixa eu atualizar aqui para ficar bonitinho. Prontinho. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava live de aquecimento dos 21 dias com inglês 50 mais. Se você não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, sou especialista em ajudar adultos com 50 anos ou mais a falar inglês sem medo e sem travar, mesmo começando do absoluto zero. Você tem mais de 50 anos? Já tentou aprender inglês e não conseguiu? Estava aquele grupo lá cheio de jovens no meio, você chegava com a cabeça cheia e não conseguia entender o que estavam falando. A professora não traduzia nada, não deixava você anotar nada e você ficava completamente perdida, ficava completamente perdido no meio da garotada? Ou você nem tentou, deixou para pagar para os netos, para os filhos, mas guardou esse sonho lá na gavetinha, lá no fundo, que achou que não dava tempo para você aprender? Sempre que você faz a sua viagem internacional, você fica totalmente dependendo da boa vontade do outro para traduzir por você. Precisa de alguém até para pedir o ponto da sua carne, precisa de alguém até para pedir um fone para a aeromoça no avião. Passa perrengue, que o coração ali ó, agitadinho na hora de passar na imigração, com medo de não conseguir entrar no país. Ah, eu gosto tanto dessa música. O que será que essa música fala? Aí fica cantando no Embromation. Tá aí até conversando com alguém pela internet, dependendo totalmente de tradutor. Eu não sei qual é o seu motivo. Se você tem parente que mora no exterior, se você viaja a turismo, ou se você não viaja, mas você precisa do inglês para o seu dia a dia. O que eu quero te falar é que se você tem 50 anos ou mais e precisa do inglês, eu estou aqui para te ajudar. Eu desenvolvi um método que é próprio para 50 a mais. Por que, Adriana? Por que o 50 a mais precisa de um método diferente? Porque nós já somos alfabetizados em português. Porque nós falamos inglês e pensamos em português. E não dá para desligar essa chave, porque a gente já é alfabetizado. Sempre que a gente olha uma palavra, a gente quer pronunciar em português. Uma pessoa que nunca viu nada de inglês, quando ela olhar o hello que está aqui atrás, ela vai ler como elo, porque H-E em português é E, L-O, elo, elo. Ela não vai entender que é o hello. Mas uma pessoa que desde a primeira vez que viu o hello, me ouviu falando hello, quando ela olha o hello, ela identifica. Por quê? Porque ela aprendeu com um método que mostra a palavra, pronuncia a palavra e traduz a palavra. Aí sim, com a repetição, para isso tem que ser um vocabulário útil para a gente repetir sempre. Se for um vocabulário que a gente não usa, não faz sentido. Com a repetição, aquilo vai para o piloto automático e parece que você nem está traduzindo mais. Não é que você não está traduzindo mais, é que aquilo você repetiu tantas vezes que agora já está no piloto automático. Então, eu quero que você tenha essa experiência com o método inglês 50 mais, para você entender que dá sim para falar inglês e o melhor, desde a primeira aula. Porque sim, você consegue aprender inglês falando desde a primeira aula. E quando a gente vê o resultado desde a primeira aula, a gente quer mais daquilo, porque aquilo está dando resultado. Né? É diferente de você ver o resultado lá na frente. Então, nós temos que comemorar pequenas vitórias, aquele vocabulário que vai entrando na sua rotina. E para entrar na rotina, a ciência prova que a gente precisa de 21 dias repetindo o mesmo ato para a gente poder chamar isso de hábito. O hábito não é aquilo que você faz uma vez por semana, o hábito é aquilo que você faz todos os dias. E quando você coloca o inglês no seu dia a dia, quando estudar inglês torna um hábito, e principalmente um hábito gostoso que te dá resultado, te dá independência, né? Independência linguística, te dá até mais saúde mental, porque você vai estar sempre trabalhando ali, fazendo novas conexões neurais, você vai trazer mais saúde para você também. Então, o inglês é só benefício. E se a gente repetir por 21 dias, aí depois é mais fácil a gente continuar.
A maior parte dos adultos ficam pelo caminho. Por isso que tem muita gente que você conhece. Ah, já tentei 1000 vezes. Aí você vai perguntar, ela tentou ali 2 meses, mas não foi 2 meses consecutivos. Ela teve uma semana, faltou a outra, e fez uma, faltou outra. Ninguém, né, que passa, que começa e para, e depois volta, para, volta, pode chamar que tem o hábito de estudar inglês. E aí, como a gente sabe que depois que passa de 21 dias, esse hábito realmente fica ali, ó, agora eu tenho o hábito, eu quero acompanhar vocês nesse início, tá? Que é onde tem a maior desistência. Depois desses 21 dias, aí a gente vai conversar de como você estabelecer, para você consolidar, estabilizar e consolidar esse hábito de falar inglês. Por enquanto, vamos criar o hábito junto, tá? Então, nós estamos fazendo o aquecimento dos 21 dias com inglês 50 mais. Hoje é o 8º dia de aquecimento e você precisa ter o ingresso para você participar dos últimos 7 dias, que são os dias mais importantes, onde você realmente vai estar ali colocando o hábito de inglês no seu dia a dia, tá? Esses 14 primeiros dias são gratuitos e a última semana só vai participar, só vai receber a aula quem tiver o ingresso, que custa apenas R$ 35. Então, R$ 35 é o seu investimento para você ter acesso à última semana e conhecer o caminho e receber a proposta para você conseguir falar inglês sem medo, sem travar. Porque começar a falar, você começa a cada aula que você assiste aqui. Se é a sua primeira aula, prepare-se que você vai começar a falar hoje. Se hoje é a sua 8ª aula, então você já está falando um pouco de inglês. E se você não assistiu ainda, fiquem muito tranquilos, que é só você entrar no grupo de WhatsApp, que você vai receber a playlist, né, de todas as aulas. E aqui mesmo no YouTube, você consegue ter acesso a toda a playlist das 8 aulas, somando a de hoje, né, as 8 aulas que eu já dei, tá? E se você está no Insta, eu te convido a vir para o YouTube, porque eu vou começar a compartilhar os slides da aula e fica melhor para você assistir pelo YouTube, ok? Eu vou até tentar escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo. Venha para... Peraí, pessoal do YouTube, deixa eu escrever aqui no Insta. Venha para... Eita, deixa eu tentar de novo, peraí, tá meio difícil aqui. Venha... Tá difícil, gente, aonde que eu coloquei o celular tá longe. Venha... Ixi, não consigo. Do jeito que tá aqui o meu... Para o YouTube. Acho que eu consegui. Tá? Então, quem tá no Insta, vem para o YouTube. Deixa eu tentar fixar agora. Nossa, hoje tá difícil. Pronto, consegui. Vem para o YouTube para você visualizar os slides, tá? E vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a aula é interessantíssima e a pergunta que não quer calar dessa aula é a seguinte. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Tá certinho o primeiro slide, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. A pergunta que não quer calar aqui, né? Da nossa 8ª aula é o seguinte. Gente, e sempre muita gente reclama assim para mim. Adriana, eu não consigo pensar em inglês. Eu preciso da tradução. Eu acabei de explicar para vocês que isso é natural. Por isso que o método inglês 50 mais é mais assertivo, né? Agora, a segunda pergunta: será que pensar em português ajuda ou atrapalha? Vamos ver isso hoje? Olha, aqui, por exemplo, é a primeira amostra de que o português ajuda ou atrapalha? Responde aí para mim. Imagina um japonês aprendendo a palavra hotel, banana e real. Agora eu vou ler em inglês. Hotel, banana, real. Quem acha que vai ser mais fácil aprender o hotel, banana e real? Você acha que vai ser para o brasileiro ou vai ser para o japonês? Responda você mesmo.
Algumas palavras são idênticas no português, né? A pronúncia só que fica diferente. Que mais que temos? Temos também, não é para 100%, tá, gente? Mas aí dá para considerar 80%, ou seja, você vai sair daqui com muitas palavras na sua cabeça aí, usando essa dica aqui do método inglês 50 mais. As palavras que em inglês terminam em "tion", em português é com "são". Olha só: information, informação; communication, comunicação; importation, importação; exportation, exportação. Olha que bacana. Então, aqui não é para 100%, mas serve para muitas palavras, né? Então, e aí? O que você acha? Você acha que o brasileiro está tendo vantagem ou desvantagem? Pensa aí. Olha mais algumas aqui, vamos lá? Nação, nation. Eliminação, elimination. Sensação, sensation. Ok? Tá aí no Insta? Vem para o YouTube para você acompanhar os slides também, tá bom? Vamos lá? Mais uma coisa bem bacana. As palavras em inglês que terminam em "ti", a tradução é "dade". Eu não estou falando que é 100%, tá? Mas estou falando que é 80%. University, universidade. City, cidade. Quality, qualidade. Adriana, não estou acreditando que inglês é fácil. Gente, inglês é fácil sim. Acontece que a gente cresceu achando que era um bicho de 7 cabeças. Por quê? Método errado. Não pode escrever, não pode traduzir. Que mané não pode traduzir? Que mané não pode escrever? Algumas pessoas precisam escrever sim. Outras trabalham mais com ouvido. A gente que gosta do audiolivro, né? Prefere só ouvir. E outras precisam de um exemplo que faça sentido. Ou seja, existem pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. Por sinal, eu vou dar um teste para vocês descobrirem qual é o seu perfil. Pode ser que você descubra que você não estava conseguindo aprender um curso lá que você tentou fazer, porque você é visual e o curso é totalmente auditivo. Ai, que lindo, olha o passarinho parado bem na frente da janela, que coisa linda. Tá? Então é importante que, olha só, olha que super dica para vocês. Vamos ver mais? Eternidade, eternity. Olha mais. Realidade, reality. Mais um, capacidade, capacity. Então, aqui nós temos exemplos do que o português ajuda ou atrapalha. Vai pensando aí. Vamos ver mais um pouquinho? Palavras em português que terminam em "ico", em inglês é "ic". Não são todas, já falei que é 80%, mas já ajuda bastante, não é verdade? Então vamos lá. Logic é lógico. Electric é elétrico. Fanatic é fanático. Gente, é muito legal. Tem coisas que a gente fica procurando pelo em ovo, né? Ah, inglês é muito difícil. Como que o inglês foi apresentado para você? Não acontece, às vezes, aquela pessoa que você fala, nossa, que antipática, depois você vai conhecer a pessoa, era tímida, é um doce de pessoa. Então, tudo depende do primeiro contato, e às vezes o primeiro contato não é exatamente a verdade. Né? Então, eu estou te apresentando o inglês como ele é, tá? Sem máscara, com método inglês 50 mais. Mais um aqui, ó. Econômico, economic. Olha mais. Público, public. Clássico, classic. A delícia? Olha quanto de vocabulário já aumentou aí só com essas dicas aqui. Método inglês 50 mais na veia. E nesses 21 dias é isso que está acontecendo. Você está abrindo aí, né, os horizontes e vendo que o inglês é possível para você 50 mais. Então, se você está assistindo aqui e ainda não comprou o seu ingresso, clica no link da bio, se você está no Insta, clica no link que está fixado aqui no YouTube.
ou na descrição dessa live e já garanto os seus 7 dias, os últimos 7 dias, porque a gente precisa fechar esse ciclo de 21 dias para chamar o inglês de nosso. Aí sim, eu vou mostrar como continuar para falar inglês sem medo, sem travar, tá bom? E o melhor, né, gente? 15 minutinhos por dia para você assistir no melhor horário para você. Porque, olha, pode ser que tenha aqui ao vivo agora 20 pessoas assistindo, depois eu vou olhar, tem lá 300, 400, 500 pessoas que assistiram o vídeo gravado. Porque cada um tem um horário e não dá para a gente engessar todo mundo e colocar numa caixinha. Né? Então, o Método Inglês 50 Mais só exige que você invista 15 minutos do seu dia, todos os dias, mas no horário que você escolhe. Show de bola? Então vamos lá. Agora, as palavras em inglês que terminam em li, a tradução é mente. Completely, completamente. Normally, normalmente. Really, realmente. Não é muito legal? Eu acho muito legal quando eu vejo essa lição aqui. Falo, caramba, quanto de vocabulário dá para a gente entender só com essas dicas pontuais do Método Inglês 50 Mais, né? Olha mais aqui. Basicamente, basically. Usualmente, usually. Naturalmente, naturally. Agora, vamos lá. Vamos ver se você entendeu o que eu falei aqui, né? Então, nós vimos que algumas palavras, elas são iguais em português e inglês, como eu mostrei lá, animal, né? Real, banana. Agora, depois eu falei que as palavras que terminam em ico é ic, por exemplo, elétrico, electric. Nós vimos também que as palavras que terminam em li fica mente, completely, completamente. Nós vimos que as palavras que terminam em ti é dade, university, né, universidade, e o xion, né, que não tem nada de embromation, que é o são, evolution, evolução. Vamos para um teste rápido, então? Coloca aí para mim o que significa a palavra animal. Animal, está escrito aqui, olha lá, A-N-I-M-A-L. O que é animal? Exatamente, é o nosso animal, só muda a pronúncia. Animal, animal, né? Mais uma aqui. Me diz o que significa officially. Officially. O que significa officially? Officially. Palavra que termina em LY, em português, fica show de bola. Exatamente, ela fica mente. Então, officially fica oficialmente. Oficialmente. Vamos ver outra aqui? Ó. Revolution. Revolution. O revolution, como que fica em português? Palavras que terminam em tion. Como é que é? Exatamente. Revolution fica revolução. O xion fica são. Show de bola. Tá pegando aí. Vamos mais uma? Popularity. Palavras que terminam em it, em português fica popularity. Como que fica em inglês? Hein? Coloque para mim. Popularity. Aham. Popularidade. Popularidade. Tá vendo? É só a gente começar a treinar, começar a observar. Quando você olhar, o seu vocabulário já vai estar gigante, né? E eu criei um agente de GPT que ajuda com a pronúncia ainda. Então, quando você escreve lá em inglês, ele escreve embaixo o jeito que pronuncia mesmo, sabe? Como se você estivesse lendo em português. Popularity. Para você não ter dúvida da pronúncia. Porque muitas vezes a gente vai olhar a pronúncia e tem lá com símbolos que a gente não conhece, né? Então aqui não, aqui a gente escreve a pronúncia como se fosse português para a gente realmente aprender a falar, né? Mais um aqui, domestic. Domestic. Como que é em português o domestic? O domestic em português é doméstico. Doméstico.
Show de bola? Tá vendo? Como que a gente aprende, como que fica mais claro, né? Quando você aprende com um método que faz sentido para você. Agora responde para mim, português ajuda ou atrapalha? Olha, eu vou te falar que às vezes atrapalha. Por exemplo, essa palavra aqui que eu estou mostrando, o push, né? Eu já contei para vocês que eu dou aula há 4 décadas e quando eu vejo a palavra push na minha frente, o meu cérebro ainda faz assim, ó, é o contrário. Porque a minha vontade é puxar. Em inglês, push é empurrar. Mas eu sei que é o contrário, mas passa sempre isso na minha cabeça. É o contrário. É o contrário. Não é um automático, sabe aquela coisa de olhar o push e enxergar empurre? Eu enxergo puxar, porque eu sou brasileira, alfabetizada em português, né? Então, nesse caso, dá uma travadinha na cabeça da gente, né? Agora, o push é empurrar. E puxar, Adriana, é pull. Pull. Pull, não tem nada a ver, né? Agora, tem hora que o português ajuda ou atrapalha? A palavra piano. Piano. Português ajuda ou atrapalha? Super ajuda. Né? Então, não fique preocupado. Eu penso em português, para mim eu traduzo tudo, fica tudo muito mais difícil. Não fica mais difícil. O que você tem que entender é que você só precisa estudar inglês com um método que valorize o que você já sabe, que no caso é o português, para você usar de apoio para a gente aprender as outras coisas. E que se você investir 15 minutos do seu dia, gente, é só 15 minutos, você vai conseguir o resultado de falar inglês sem medo e sem travar. A gente precisa passar esses primeiros 21 dias, que é como se fosse a arrebentação da onda, sempre jogando a gente para trás, fazendo a gente recomeçar, recomeçar, e uma hora você enche o saco, não quer mais recomeçar. Então, você precisa passar esses 21 dias para você carimbar. Eu tenho o hábito de falar inglês e depois eu vou te mostrar como continuar para você realmente estabilizar esse hábito, consolidar esse hábito e falar inglês sem medo e sem travar. Então, faz o seguinte, clica na bio ou comenta, manda direct para a gente pedindo o link. E você que está no YouTube, se ainda não comprou, garanta o seu ingresso, porque se o inglês é importante para você, se o inglês vai facilitar a sua vida, para de procrastinar. Bora começar o ano já com a atitude certa, com a atitude de quem quer falar inglês depois dos 50 e falar sem medo e sem travar. Combinado? Amanhã teremos a nossa 9ª live de aquecimento. Essa foi a nossa 8ª. Então, são 14 lives de aquecimento e depois os últimos 7 dias para a gente inteirar os 21 para você colocar o inglês como parte da sua rotina. 15 minutos por dia. Você tem 15 minutos para investir no seu inglês? Eu tenho um método. Bora fazer o match? Te vejo amanhã na nossa 9ª live de aquecimento. Combinado? See you!